Não se esqueça que sempre que possível, mencione a cruz de Cristo. Mencione a vida, obra, morte e ressurreição de Cristo como sacrifício substitutivo no lugar dos pecadores. Não se esqueça também de mencionar o arrependimento e a fé, pois sem isso elas não poderão ingressar no reino de Deus. Primeira conduta. O camarada chega: rapaz, você tem um negócio diferente, o que é? Eu professo fé no Salvador. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Orarei com o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Você quer passar o dia todo com Deus? Observe a prática da oração no Espírito. Pastor, mas eu não entendi. O que é orar? É orar com pensamento. É sem abrir a boca. É orar com o coração. Entendeu? Não é aquele momento secreto, numa vigília, num culto, no quarto. É oração no pensamento. É pedir livramento, é adoração, é intercessão, é santificação no Espírito. Então, assim você pode orar sem cessar. Em todo tipo de circunstância possível. Essa é uma das maneiras de nutrir comunhão com Deus. Imagina seu dia, nós estamos falando da segunda-feira, olha aqui, é 5 horas da tarde. Você já leu a Bíblia antes de sair de casa? Você já teve um momento de oração antes de sair de casa? E você passou o dia em comunhão com Deus, quando possível, no Espírito. Quarto, sempre que possível, dê testemunho da sua fé. Isso aqui é do meio da rotina, ok? A oração e a palavra é antes de começar o dia. A oração no Espírito é durante o dia. O testemunho também é durante a sua rotina. Sempre que possível, testemunhe da sua fé. O que é isso? A Bíblia diz que somos cartas vivas. E diz que devemos exalar o bom perfume de Cristo. Existem duas formas de dar testemunho da nossa fé. Eu as chamo de forma passiva e ativa. Você vai fazer durante o dia, todos os dias. Sempre que possível. Então existem duas maneiras de dar testemunho da sua fé: forma ativa, forma passiva e ativa. Primeiro, forma passiva. O que é a forma passiva? Como eu dou testemunho da fé, da ressurreição de Cristo, do poder do Evangelho, da graça de Deus? Através da nossa conduta, postura nos diferentes lugares da sociedade que participamos, sendo alunos esmerados no estudo, sendo comportados, temendo a Deus no trabalho, através de nossa honestidade, justiça e integridade. Em casa, quando todos os nossos vizinhos contemplarem a paz e a alegria, a integridade de nossa casa, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, é uma maneira de diariamente você dar testemunho da fé. Olha 2 Coríntios 8, 21. Paulo: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Zelamos o que é nosso. Nos conduzimos bem, com prudência, ética, honestidade, justiça, não só diante do Senhor, mas diante da sociedade. Então estou dando testemunho da minha fé de forma passiva, só com o meu exemplo, com a minha conduta. Como? Sendo íntegro, verdadeiro, sendo honesto, puro, correto. 1 Timóteo 4,12. Timóteo, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, dê testemunho da sua fé com o seu procedimento, sua conduta. 1 Tessalonicenses 1, 6, 7, aqui eles, olha lá.
De fato, vocês, Tessalonicenses, se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito. E assim, olha só, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Quem que se tornou modelo, padrão, para todos os crentes da Macedônia e Acaia? Os crentes de Tessalônica. E como eles tornaram modelo e padrão? Com o testemunho, a conduta, a retidão, a integridade deles. Essa é uma maneira de passar o dia com o Senhor. O jovem está no meio de uma universidade mundana ímpia. Ele é um embaixador de Cristo ali, e ele vai manter a comunhão, e ele não vai ser seduzido, mesmo que haja sensualidade, e submeter a cobiça. Isso é comunhão com Deus. Quando ele for requisitado em público, na sala de aula, no emprego, porque você é requisitado pelo seu patrão, pelos colegas de trabalho na hora do café, ou na escola no recreio. Quando ele é requisitado, quando ele é pressionado, o que é extraído dele? O bom testemunho. Todo mundo sabe que ele é cristão. A verdade, a justiça, a honestidade. Gente, é isso que é ser crente. Você quer mudar essa sociedade. Você quer pôr Franca de joelhos. Testemunho. Martin Lloyd Jones diz que o maior método de trazer a alma para Jesus, o que você pensa que é? Subir no caixote, fazer cruzada, ir na concha acústica, pregar, dar folheto, CD? Não. O maior método de evangelismo é o testemunho. Eu vou contar aqui mais uma vez. Cadê a Júlia do Eric? Levanta a mão. Tá lá. Olha o Marcelo e a Dedé ali. Levanta a mão. O Marcelo e a Dedé tá aqui na frente. Eles eram da Quadrangular. Estava vivendo uma vidinha pífia espiritual. Não é porque eu estou falando, não, eles falaram, estava morrendo na fé. Aí a Júlia trabalhava com a Dedé. E a Júlia antes de Cristo, só Jesus, né? De repente, a Dedé começou a notar que essa menina mudou. Ela nem conversava com a Dedé. Falou nada para ela. Mas a Dedé ficou impactada com o testemunho que ela apresentou no trabalho. Mudou a vestimenta, a maquiagem, as palavras, o jeito, o gesto. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo com essa menina? Onde que ela foi? O que houve? Sem dar uma palavra. Só com o corpo dela, só com a carcaça ali no trabalho. Até que ela foi inquirida pela Dedé. Vou passar o site, eu fui para uma igreja, me converti. Passou o site, Defesa do Evangelho, Aliança do Calvário. A Dedé e o Marcelo ficaram tão impactados com a mudança dela, que foram atraídos para esta igreja, sem que a Júlia abrisse a boca, só com o testemunho. Agora imagina se a Júlia chega lá, cada dia com um homem. Copinho de cerveja aqui. Ai, Dedé, fala que eu não vou hoje não, porque eu tô com dor de barriga, mentindo. Aí chega para Dedé. Ah, esqueci de falar, Dedé, tô indo numa igreja. Tô indo lá na Aliança do Calvário. Arreda de mim, Satanás. Não ia querer vir nessa igreja nunca, não ia se converter. Ou se a Júlia tentasse pregar para Dedé. Dedé, você precisa, Dedé, vir para Jesus. Você precisa vir ter o que eu tenho, ter o que você tem. Eu não quero ter o que você tem, não. Você está entendendo? Testemunho. Sempre que possível, dê testemunho da sua fé. Primeiro, forma passiva. Segundo, forma ativa. Primeiro, só com a conduta, sem abrir a boca. Segundo, forma ativa. Quando possível, pregue o Evangelho. Anuncie o amor de Deus contido nessa grandiosa mensagem. Testemunhe às pessoas à sua volta o que Deus fez por você, o que Deus fez na sua vida. Diga a eles quem você era, o que você fazia, no que você acreditava e que consequências isso teria.
E diga agora o que você é, o que você faz, no que você acredita, por que acredita e qual a consequência bendita disso. Agora é a ofensiva. Isso aqui é durante o dia, está entendendo? É no decorrer do dia, é no fritar dos ovos, é quando você entra no trabalho, na escola, no recreio, é durante o dia. Você orou de manhã antes de sair, você leu a palavra, você está orando em espírito, orando sem cessar, e está testemunhando com a conduta, quer aqui e acolá, de forma passiva, da sua fé. E agora de forma ativa, quando oportuno, vá para o ataque. Pregue, inquira, encurrale uma pessoa, pregue durante o dia. Não se esqueça que sempre que possível, mencione a cruz de Cristo, mencione a vida, obra, morte e ressurreição de Cristo, como sacrifício substitutivo no lugar dos pecadores. Não se esqueça também de mencionar o arrependimento e a fé, pois sem isso elas não poderão ingressar no reino de Deus. Faça isso, forma ativa. Primeira conduta, o camarada chega: rapaz, você tem um negócio diferente, o que é? Eu professo fé no Salvador. Segundo, está lá dando bobeira, ataca. Atos 20, 21, olha, Paulo dizendo: testemunhando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então ia para a ofensiva, formativa, testemunhava tanto a judeus como a gregos, ele pregava o evangelho. Gálatas capítulo 1, verso 23 e 24. Mas somente tinha ouvido dizer, olha só, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Aquele que perseguia a fé, agora anuncia, prega o evangelho. Atos 8, 34, 35, Filipe e o eunuco. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando essa escritura, lhe anunciou a Jesus. O Espírito mandou ele até aquela carruagem, e ele foi, e ele lançou ofensiva, pregou para o eunuco. Paulo testemunhava a judeus e gregos, pregava. Atos 16, 28, 32. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. O carcereiro de Filipos, Paulo abordou o homem, pregou para ele e para sua casa. Forma ativa, entendeu? A passiva, a ativa. Vamos fazer dessa maneira. Essa é a maneira de ter comunhão com Deus, passar o dia com Ele. Quinto, faça boas obras, para isso fomos chamados. Durante o decorrer do dia, porque aqui a palavra é como passar o dia com Deus. Passar o dia com Deus não é se trancar no mosteiro. A vida cristã não consiste só em ficar lá queimando incenso e fazendo mantras, não. A vida cristã, passar o dia com Deus, é também as atividades cristãs. Então, primeiro, a primeira pessoa que eu falo durante o dia, a primeira pessoa que eu falo no dia é Deus em oração. Depois, o café da manhã, fundamentar meu dia na palavra. Depois disso, durante o dia, nutrir uma vida de oração no Espírito. Depois, durante o dia também, testemunhando da minha fé com a minha conduta, forma passiva, e pregando o Evangelho quando oportuno, forma ativa. Quarto, faça boas obras, para isso fomos chamados. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para que fomos criados em Cristo Jesus? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, ou de antemão andássemos nela.
fomos feitos para as boas obras. O que é isso, igreja? Somos agentes do amor, agentes do bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Faça boas obras. O que é isso? O cristão, meu querido, a vida cristã não consiste só no interno, mas no externo. Nós somos chamados para contribuir com a sociedade, envolvidos em ações sociais, em estender a mão pro caído, em investir, em alimentar o faminto, investir o nu, visitar o enfermo, ir nos presídios. Fomos feitos para as boas obras. Tem gente que só fica enfurnada em igreja. É só igreja, curso, leitura. E as boas obras? E a saída? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer? É o efeito influenciador da igreja. Ela vai, ela lumia, ela dá sabor, ela restringe do mal, ela ama, ela reconcilia partes, ela consola, ela abriga, ela nutre, ela sustenta, ela apazigua, ela acolhe. Boas obras. Durante o dia, na sua rotina, é um pneu de carro que você ajuda a trocar alguém, que você ajuda uma pessoa a trocar, é um trocado que você dá para outro, é alguém que você abraça e consola, é um que você visita, é boas obras, aquelas que forem te exigidas. Tito 3,14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Meu filho, pelo amor de Deus, olha a tua barriga, para de ficar na frente da televisão, vai visitar um asilo, uma creche, uma escola, participa de alguma ajuda comunitária. Não precisa ir muito longe não, olha o tanto de parente perdido que você tem, olha os seus sobrinhos, primos, visita, prega, chama para passear, paga uma comida. Meu Deus do céu, que crente que é esses? Se priva um pouco desses eletrônicos, televisão, notebook, celular, iPad, iPhone, banda larga, roteador, WhatsApp, Facebook, Twitter. Não sobra para ninguém, não sobra para Jesus, não sobra para o Espírito Santo, não sobra para ninguém. Sabe um dos pecados que destruiu Sodoma e Gomorra? A ociosidade. A preguiça, o ócio, o nada com nada, a falta de objetivo. Se ocupe das boas obras. Imagina que dia, Martins, iniciei meu dia com oração, com leitura, estou orando no Espírito e cantando e louvando a Deus, testemunhei para o rapaz do ponto de ônibus, preguei para o meu colega porque tive uma oportunidade, e durante o período ajudei uma alma faminta, consolei outro que estava abatido, marquei uma visita na casa de fulano. Ocupe-se de uma obra, e tudo isso em perfeita harmonia e comunhão com Deus. Pastor, o que tem a ver a obra social com comunhão com Deus? O que tem a ver, Sandra? Quando tive fome, não me deste de comer. É uma obra social, né? Quando tive sede, não me deste de beber. Quando estive preso, não foste me visitar. Quando estive nu, não me cobriste. Quando fui forasteiro, não me acolheram. Então perguntaremos: quando é que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando é que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando é que te vimos nu e não te cobrimos? Então eu responderei, Jesus dizendo: quando deixastes de fazer a um desses pequeninos,
a mim deixaste de fazer. Ou seja, a comunhão com Deus se encontra no próximo. Passar o dia com Deus consiste em fazer boas obras. Olha Mateus 5, pastor Danilo, esse versículo aqui dá para fazer um tratado teológico da profundidade desse versículo. Você fala de conversão verdadeira, vida cristã, testemunho. Olha só, Mateus 5,16. Olha só, que elegância. Está no Sermão do Monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Que a minha luz, fruto da minha conversão, da qual é oriunda a minha conversão, porque eu sou chamado de luz do mundo. Para que eu devo como luz brilhar? Para que os homens ímpios vejam as vossas boas obras. Eu sou luz do mundo. Então uma luz não fica debaixo de uma mesa. Ela fica aqui, ó, no velador, no teto. Para que a luz fica ali? Para que ela ilumine, dissipe as trevas. Para que os homens, ao ver essa luz... Mas como que ela vai ver luz? A gente não brilha, eu sou feito de carne. Como que eu emito luz? Como que eu emano luz? O que é brilhar para um ser humano? A prática das boas obras, o testemunho, a conduta, a pregação do Evangelho. E quando os homens ímpios virem eu pregando o Evangelho, o meu testemunho de retidão e integridade, quando eles vierem isso, as minhas boas obras, eles glorificarão o vosso Pai que está no céu. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.